Olá, queridos, tudo bom? Estamos aqui hoje, o Casal no Divã, no Instituto Integra, com o Serjão. E hoje o Serjão, ele é psicanalista em formação. E ele vai falar para nós hoje sobre os fundamentos da psicanálise. Gente, ele vai falar sobre o extraordinário, sobre o que Freud veio a desenvolver. Não é isso, Serjão? Exatamente. Porque o que nos chama a atenção, isso até quando eu comecei a estudar a psicanálise, né? Como é que você vai achar... Tem coisas que é palpável, visível, né? Mas você estudar o inconsciente, né? Achar forças inconscientes que influenciam o comportamento e a personalidade do indivíduo. Isso é algo que eu fiquei assim chocado, me chamou a atenção. É interessante, Sérgio. Quando você fala assim de forças do inconsciente, uma energia que está dentro de uma psique, que ela pode estar alterando a personalidade e o comportamento de um indivíduo. Como que são essas forças? Como são essas forças, afinal de contas? É interessante, Lúcio, porque essas forças, né, elas vêm, né, de eventos, né, que aconteceram na infância do indivíduo, né, geralmente relacionados a impulsos e agressões, né, sexuais, que influenciaram a experiência, né, de uma pessoa na idade adulta de forma inconsciente. Sim. E olha uma coisa que é fantástica, gente. Ele disse que ficou impressionado, porque o Serjão, ele é um psicanalista em formação, mas a formação dele é jornalismo. Então ele é um jornalista, ele é um investigador. E como a psicanálise trabalha com a investigação, uma das bases da psicanálise é a investigação da teoria e a prática, ele ficou impressionado com a descoberta de Freud. Embora as pessoas achem que Freud descobriu o inconsciente. Ele descobriu o inconsciente, Sérgio? Não. Na verdade, foram os filósofos, né? Ele, na verdade, arrumou, agregou as coisas, né? Botou tudo no lugar, né? Através do estudo, né? do inconsciente, né? Então, que hoje a gente tem acesso a essas coisas que eu falei, né? Que eu fiquei impressionado, né? Eu sempre vou falar isso porque é uma coisa que me chama a atenção, né? Estudar algo que não é palpável, principalmente o ser humano. É interessante porque, assim, os filósofos, quando eles falam do inconsciente, eles falam daquilo que é esquecido, eu não lembro, talvez não me influencie, e não tem mais nada a ver com a minha vida do cotidiano. Para Freud, pelo que eu estou entendendo que você está falando, a investigação desse inconsciente tem tudo a ver com o que eu estou vivendo nesse momento? O que você está vendo nesse momento, digamos assim, é a influência do passado, né, que a gente está trazendo da infância, né, de traumas, que refletem hoje, né, nesse momento, é isso? Então é um movimento dessa energia psíquica referente ao passado, a um acontecimento traumático, Sim. com forte impacto emocional no passado, que faz um movimento em mim de uma forma inconsciente, que faz até o comportamento que eu tenho hoje. Sim, exatamente. Fantástico, Serjão. E o mais fantástico, que é o que ele está colocando, que Freud, ele não descobriu o inconsciente, mas ele descobriu o mais importante, como manejar este inconsciente. E o mais importante, Serjão, a gente maneja o inconsciente, a gente consegue ir lá e tocar no inconsciente, a gente sabe tudo que está no inconsciente? Eita, deixa eu ver. Eu penso assim, Sheila, que através, né, de métodos, né, como a associação livre, né, a interpretação de sonhos, né, através dessas ferramentas a gente consegue, digamos assim, não tocar, mas ter acesso daquilo que vaza.
Uau! Uau! Gente, a gente tentou fazer um peguinha com o Sérgio e ele não Olha, caiu. tá vendo? Não caiu. Olha. Ou seja, nós não acessamos o inconsciente, nós acessamos o que vaza do inconsciente, através, como ele disse, dos atos falhos, xistes, interpretação de sonhos. Fantástico, Sérgio. Fala mais então aí, Sérgio. O que você tem mais para trazer para a gente sobre esse inconsciente, sobre os fundamentos da psicanálise? O que eu trago agora seria a parte mais interessante que compete a nós profissionais da psicanálise, né? Nós psicanalistas, né? Ainda como estudante ainda, mais em formação ainda, mas eu já estou, né, profetizando, né, que eu quero seguir nesse caminho. Porque a nossa ferramenta principal é justamente isso, né? A cura pela verbalização. Você vai ouvir o seu paciente, o seu cliente, né, vai dar ouvidos a ele e através da fala dele, né, daquilo que ele deixa vazar, né, nós vamos ter a cura, né, pela verbalização. É isso que me chama bastante atenção. Ouvir, dar ouvido à pessoa, deixar a pessoa falar, né, e devolver para ela sua fala, seus pensamentos, e ali ela vai sendo curada. Agora aqui para Sheila e para o Sérgio. Então, quando o psicanalista ele dá os seus ouvidos para o seu analisando, e o analisando começa a expressar, começa a verbalizar, você falou de uma cura através da fala. Eu gostaria que a Sheila conceituasse que tipo de cura é essa dentro da psicanálise, mas eu levanto para os dois. Quando o psicanalista ele dá os seus ouvidos, na realidade seria então o próprio analisando começando a se ouvir através desse analista, como se o analista fosse um espelho, e aquilo que o analisando, que o cliente ou o paciente, seja como você quiser falar, ele começa realmente a elaborar, ele começa a se ouvir verdadeiramente? Para mim ou para Sheila? Para os dois. Pode ir, Sérgio. Eu acredito que sim. Eu vejo assim. Porque eu não sei se até eu posso falar sobre isso, né? Eu como fazendo análise, né? Eu faço análise, né? Acho que é algo interessante da gente falar aqui no momento. Quando eu comecei a análise, né? Eu não prestava atenção que eu sonhava bastante. Eu achava até que eu não sonhava. Eu dizia que eu não sonhava. Sérgio, costuma se dizer então, então você não olhava para o seu inconsciente falando. Exatamente. É isso mesmo, né? E aí depois que eu comecei a fazer análise, né, eu passei a dar mais atenção para o meu inconsciente. Eu sonho, gente. Né? Fantástico. E eu cheguei, né, pro meu psicanalista, né, e trouxe, olha, eu estou sonhando bastante. Ele até me aconselhou, né, ter um caderninho para anotar os sonhos, né, e eu pude observar que realmente a gente precisa dar vazão, prestar atenção em questões do nosso inconsciente que vêm à tona. Através dos sonhos. Isso, através dos disfarçados. Sheila, eu gostaria que você complementasse, né? A Sheila é especialista em psicanálise, mestre em psicanálise. Quando você fala a cura pela fala, como é que é essa cura dentro da psicanálise? Fantástico. Só completando o que o Sérgio falou antes de chegar na cura pela fala, porque o Sérgio falou uma coisa fantástica. Uma das coisas que Freud fez foi analisar os próprios sonhos. Sempre Freud ia analisando os sonhos dele e depois levava os pacientes a essa análise dos sonhos. Porque através dos sonhos, os sonhos eles falam conosco disfarçados. Mas esse é para um outro vídeo. É só para lembrar que isso é ensinamentos de Freud. Deixa o gostinho. Em relação à cura pela fala. Na psicanálise, quando a gente fala em cura, não é uma cura igual, por exemplo, estou com dor de cabeça, tomo um paracetamol, uma neuvalgina, uma dipirona, qualquer remédio, melhorei, curei. Não é essa a cura. É uma cura de você verbalizar, como o Sérgio falou muito bem, aquilo que está te incomodando. E você vai falando livremente, e você vai elaborando aquilo que está vazando do seu inconsciente.
E só vaza do inconsciente aquilo que nós conseguimos lidar. O que a gente não consegue lidar na consciência, ainda vai ficar no inconsciente. Então, quando a gente fala cura pela fala, é quando eu começo a me escutar, eu começo a me ouvir através da minha fala com o meu analista. E o interessante é que, quando eu consigo elaborar, eu começo a suportar aquela experiência traumática. E eu vou trazer um termo mais até atual. Eu começo a ressignificar a minha percepção sobre aquele fato. E aquele sentimento, talvez muito ruim que eu sentia, eu começo a deixar de sentir. E eu consigo lidar com aquela situação, não é isso, Sheila? Sim, exatamente isso. E a psicanálise, como o próprio Serjão falou, é uma investigação fantástica. Isso, exatamente. E vamos fechar, Serjão, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã falando de psicanálise. Suas considerações finais ou seus acréscimos finais? Isso. Olha, eu gostaria de dizer que eu estou maravilhado, né, de entrar nessa área, né, como a Sheila falou, sou jornalista e já trabalhava, né, com a investigação, mas agora eu estou indo para uma outra área, né, que é justamente tentar ajudar as pessoas, né, a se compreender melhor, né, os seus traumas, a lidar melhor, né, consigo mesmo. E eu estou maravilhado. Agora, Serjão, um merchan. Você faz o seu curso de psicanálise aonde? Não vem falar que é no Integra. Como é que você adivinhou? No Instituto Integra, né? Eu peguei informações a respeito, sempre tive o sonho de querer fazer, né, formação nessa área e achei legal a proposta e estou maravilhado do que eu tenho aprendido aqui no Instituto Integra. Fantástico. E Serjão, se alguém quiser procurar você hoje como jornalista, né? Porque o Sérgio é um excelente jornalista. Se de repente você precisar de uma edição, de alguma coisa que o jornalista faça, fala pra gente onde é que a gente pode te achar. Geralmente é pelo meu WhatsApp, né? Que é 61-99626-8210. E você faz edição? Como é que é? Sim, eu trabalho com edição de vídeo, edição de áudio, freelancer também, fazendo matérias, né? Se for precisar gravar algum spot, alguma vinheta, alguma coisa, né, relacionada a áudio, né, para rádio, nós estamos aí à disposição. Fantástico. Serjão, muito obrigado por esse momento de psicanálise aqui com a gente. Esse que a gente chama de videocast, mas nós aprendemos, né, meu bem, que é podcast. Porque o podcast é de áudio e vídeo. E a gente fala videocast com o Casal no Divã. E até o próximo, né, meu bem? É isso aí. Então, um beijão do Casal no Divã e o Serjão. Com o Serjão. Tchau, 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 tchau.